Agradecemos, Pai amado, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Pai, porque tu estás conosco mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, mas também nos momentos de alegria, ó Pai, nos momentos em que nós encontramos plena satisfação de estar em comunhão contigo e na tua presença. Obrigado, ó Pai, porque nós separamos esse tempo para o estudo da tua palavra. Obrigado, Pai, pela presença de cada um aqui. Sabemos que cada um dos presentes, ó Pai, foi trazido por Ti, em amor, ó Pai, a cada um deles. E eu te peço, Senhor, que Tu me ajudes a falar conforme a Tua vontade e que Tu trabalhes também no coração de cada uma das pessoas que estão aqui presentes e dos que estão acompanhando a transmissão, para que haja transformação em suas vidas e o Teu nome seja glorificado pelos frutos resultantes. Em nome de Jesus. Amém. O tema da aula de hoje é a conversão de Paulo. Atos capítulo 9. Se você já quiser deixar a sua Bíblia aberta em Atos 9, deixa preso lá, prende um dedo nessa página da Bíblia, porque a gente vai ficar indo e voltando e relendo essa passagem em vários momentos. Eu trouxe alguns trechos bíblicos também que eu vou compartilhar nos slides para facilitar a navegação de vocês pela nossa aula de hoje. Mas eu queria começar relembrando os momentos muito especiais que nós tivemos no domingo passado, na abertura da escola dominical. Foi muito bonito. Eu tenho 3 filhos na escola dominical e essa celebração, partindo das crianças que são participantes da escola dominical, é de um motivo de grande alegria para o nosso coração. Mas fica um lembrete, eu queria trazer uma palavra adicional ao que aconteceu no domingo passado. Na escola dominical você não se forma. Já perceberam isso, né? Provavelmente vocês já ouviram essa palavra na vida de vocês. Para quem não ouviu, eu vou falar de novo. Na escola dominical você não se forma. Não é porque você cursou a escola dominical 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 ou 40 anos que você está graduado da escola dominical. Na escola dominical você só se forma quando o Senhor te chama, quando o Senhor te leva para junto dele. Aí sim você passou de fase. Enquanto isso, você está progredindo, você está acumulando mais conhecimento e eu espero que esteja também frutificando em toda boa obra, resultante do conhecimento que você adquiriu na escola dominical. E essa celebração de progresso que nós fizemos no domingo passado, ela deve acontecer também a cada domingo. No final da aula você pensa, o que eu aprendi hoje? De repente é um conhecimento que você já tinha, que você está reforçando. Mas você precisa trazer isso para a sua vida e transformar isso em prática. Embora a minha aula seja muito carregada de conceito, e eu gosto disso, porque eu gosto da teoria também, mas eu peço que os irmãos procurem fazer aplicações práticas assim que possível na vida de vocês. Quando eu não as fizer, é porque eu não tive tempo, ou porque não fui iluminado o suficiente para anotar isso aqui com vocês. Mas na vida de vocês, uma vez que vocês leram determinada passagem, e hoje a gente tratando desse contexto da conversão de Paulo, que era uma pessoa da pior espécie, e depois foi transformado no pregador máximo do evangelho aos gentios, naquela fase de implantação da igreja, vocês pensem, e eu? O que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a nossa igreja? Você pode fazer algumas aplicações, mas não é aplicar para o irmãozinho, aplicar para outra pessoa, aplicar para seja lá quem for. Aplique para a sua vida, meu irmão. Pense bem em tudo que nós vamos estudar hoje e procure refletir continuamente. Essa atitude deve estar permanente na sua vida, na leitura diária da palavra de Deus, e também na sua assistência, na sua participação nos cultos e nas aulas aqui na igreja. Quando a mensagem é pregada, você pensa, e eu com isso? Mas não é um pensamento rebelde, pelo contrário, é um pensamento de que nós precisamos
nos encaminhar para mais perto da vontade de Deus, tá? E vocês conhecem meu estilo de aula, tá? Se alguém não conhece meu nome é Perotti. Eu sou um dos 4 professores dessa sala de escola dominical e nós vamos estudando juntos aqui o livro de Atos. Já estamos há alguns meses estudando o livro de Atos e chegou agora a hora de estudar Atos capítulo 9. Tá? Sempre tem o slidezinho dos objetivos, o slide do Perotti é sempre igual. É igual, mas varia, tá? Então, versículo-chave, o autor da lição. É bacana que essa lição 8 é bem encaixada com o que a gente vai estudar hoje, né? O autor é o meu vizinho, o pastor André. O versículo-chave que ele escolheu é o versículo 27. Mas Barnabé, tomando Paulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Nossa, Perotti, esse versículo não era a conversão de Paulo? Tá? Você vai entender por que ele é o chave. Pense nisso ao longo da aula. Objetivos: compreender a importância de compartilhar sobre Deus e sobre o que Ele fez na sua vida por meio da salvação. Amar aquele que necessita de salvação e orar e compartilhar da salvação em Cristo com base na vida de Saulo, também chamado Paulo. Tá? Estamos começando de novo, pessoal. Segue o jogo, tá? Milton Leite, meu narrador de esportes preferido, pena que ele aposentou ano passado. Vamos lá. Atos 9, o contexto. Perotti, você sempre mostra o slide de contexto. Perotti, contexto é fundamental para a gente estudar a palavra de Deus e a gente entender um pouco mais do contexto. Perseguição e evangelização. Essa aula de Atos 7 até 8, capítulo 3, eu tive o privilégio de dar essa aula. Era sobre a perseguição à igreja de Jerusalém e a morte de Estevão. Vocês lembram que o ministério ali da igreja naquela fase começou em Jerusalém, depois foi para a Judéia, depois Samaria e depois até os confins da terra, e nós somos confins da terra, tá, pessoal? Então a gente é resultado dessa progressão da escala de evangelização que foi definida pelo próprio Senhor Jesus em Atos capítulo 1. E ali, Atos 7 até 8, versículo 3, quando Estevão morre, é o ápice da perseguição à igreja, quando ela está somente em Jerusalém. E aí, Atos 8, do versículo 4 até o 40, quem deu essa aula foi o Samuel, tá? O presbítero Samuel Pereira. Ele deu essa aula no finalzinho de dezembro, e ele expôs os casos de Pedro, João e Filipe, pregando em Samaria. Lembra que Samaria é ao norte da Judéia, já é o segundo nível, tá? E aí, nessa pregação de Pedro, João e Filipe, aconteceu o caso de Simão, o mágico. Vocês lembram dessa história? Filipe era muito forte nas obras, né? E Simão ficou impressionado, foi ganancioso. Enfim, não vou recapitular a aula, porque senão acaba o tempo da minha aula de hoje. E aí, Filipe, aparece aquele caso do Filipe e do eunuco, que era da corte da rainha Candace da Etiópia. E Filipe, ele vai para o caminho de Gaza. Vocês sabem que Gaza está no noticiário por conta da guerra de Israel contra o Hamas, né? Que é o grupo terrorista ali da faixa de Gaza. E Gaza, você olha o mapa, Jerusalém está aqui. Nossa, o mapa é daqui a pouco. Gaza fica a sudoeste de Jerusalém. Filipe, ele encontra o eunuco saindo de Jerusalém, porque ele tinha ido ali adorar, e ele estava lendo Isaías 53, sem entender, então ele foi trasladado pelo Espírito para junto da carruagem, correndo aquela história, evangelizou o eunuco voltou para a Etiópia, e o evangelho foi parar na África. Já é confins da terra, olha que bacana. Então, e aí depois que ele evangelizou o eunuco se converteu, ele batizou o eunuco, ele vem subindo pela costa, no sentido norte, aí vai subindo de Gaza para Azoto, chega até a Cesareia, que é lá no nordeste de Israel, já a região onde era antigamente a área dos filisteus. Tá bom? Esse slide, ele já foi apresentado na primeira aula, por sinal dessa aula também, né? Muita aula que a gente já deu, né? Princípios gerais da interpretação de Atos, tá? Estou recapitulando com os irmãos porque faz muito tempo. Se eu disser quem lembra, vocês vão fingir que lembram e não lembram. Vou explicar, tá?
Atos é um livro histórico, ele descreve um período de transição, que é a implantação da igreja pelos apóstolos. Ele não é um livro tão prescritivo sobre o que o crente tem que fazer, mas ele é um livro exemplar e ele descreve o que aconteceu naquele momento. Não é um livro que a gente usa para formular e assim, embasar a doutrina se ele estiver sozinho em um determinado ponto. A gente precisa observar simultaneamente outros textos bíblicos para confirmar uma determinada interpretação e prescrição doutrinária. Perotti, eu não entendi prescrição. Você pode me explicar? Quando o médico passa uma receita médica para você, ele está lhe prescrevendo um tratamento. Ele está dizendo o que você tem que fazer para ficar bem. Isso é prescrição, certo, doutora Janine? Tá? Então, prescrição. Outro princípio para interpretação de Atos, tá? É uma revelação progressiva, ou seja, as coisas vão acontecendo e a igreja vai tomando corpo, vai tomando forma e os sinais, eles acompanham a mensagem pregada para testificar que Jesus Cristo é o Senhor e está implantando uma nova organização chamada igreja, tá? Então, para fortalecer esse estabelecimento e acelerar esse processo, os sinais acompanham a mensagem pregada, tá? Combinei a regra do jogo para interpretar o livro de Atos, tá bom? Tem um monte de coisa desse texto que eu não vou conseguir explorar porque o tempo está passando, já são 10h36. Esse slide, ele também não é novo, ele é reciclado, tá? Reciclado também da primeira aula, eu reciclo toda a aula para mostrar para vocês onde nós estamos, tá? Nós estamos passando de fase, tá? O capítulo 9 aqui, a primeira linha são os capítulos, e aí eu peguei, né? Caso você não lembre, eu repito isso toda aula, desculpa. Mas, caso você não lembre, aqui tem algumas fontes, né? English Standard Version, New International Version, nova versão internacional, versão padrão na língua inglesa, e o comentário do Marshall, que é aquele azulzinho, tá? Então, eles fazem uma divisão do livro de Atos, e cada um divide de um jeito, né? Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Cada um inventa a sua, tá? Então, nesse caso, essa fonte, ela chama essa primeira fase de testemunho além de Jerusalém, e nós estamos bem no meio dessa fase. A nova versão internacional, o comentário, né? Ele chama isso do testemunho de Pedro, mas não estamos falando de Paulo hoje? Pois é, então é um parêntese, depois ele volta para falar de Pedro, e depois ele só começa em Atos 13 a falar de Paulo novamente, tá? Então a gente está sob o grande grupo, o grupo histórico da história de Pedro, ali dentro do livro de Atos, conforme essa fonte. E Marshall fala, o início da missão aos gentios, porque Paulo é o apóstolo designado para pregar o evangelho aos gentios. Quer dizer que os outros não pregaram? Não, vários pregaram e saíram morrendo por aí, inclusive, né? Mas Paulo é o principal, tá? Continuando. Agora começou Atos 9, de 1 a 2. Vamos ler a Bíblia agora. Vamos para a Bíblia. Eita, Perotti, demorou para ir para a Bíblia. Vamos lá, Atos 9, versículos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 9 começa com Lucas explicando a estratégia de Paulo na sua ida para Damasco. Em Damasco, embora fosse uma cidade em outro país, hoje Damasco é a capital da Síria. Naquela época, Damasco era a capital do Império Nabetano. Nossa, eu nunca ouvi falar disso, nem eu, beleza, tamo junto. Então, Damasco era uma cidade importante, fora de Israel. Porém, os judeus em Damasco tinham uma influência forte, como vocês vão perceber ao longo da aula. E Paulo pegou uma procuração do Sinédrio. Quero prender os cristãos que eu achar lá atrapalhando os judeus. Recebeu a procuração e ele ia exibir essas procurações nas sinagogas para ter autorização para prender os judeus, em nome do Sinédrio. Tá? Ok, isso é o que aconteceu ali. Tá?
Então, Saulo, ele é descrito aqui nesses 2 primeiros versículos como o perseguidor. Ele está associado às mortes e prisões dos crentes, conforme a gente vê Atos 7:58, Atos 8, de 1 a 3, em que ele consentiu com a morte de Estevão. Em Atos 8:1 e Atos 26:10, a gente fica com o entendimento de que talvez Saulo fosse membro do Sinédrio. E o Sinédrio era um comitê muito restrito e poderoso dentro de Israel. Era tipo uns 40 homens que gozavam de muito poder religioso e político. Tá bom? O Saulo, o perseguidor, ele se apresenta na carta aos Filipenses como hebreu de hebreus. Ou seja, o cara era de família hebraica, o cara foi evangelizado, não foi assim, ele foi educado como os hebreus, ele foi circundado ao 8º dia, pertencente à tribo de Benjamim, que é uma das 12 tribos de Israel, e ele é nascido em Tarso, na Cilícia. Então, você vai ver também ao longo da passagem que a gente está lendo que ele é o Saulo de Tarso, ele é chamado frequentemente como o cara de Tarso, né? E a gente vai ver no próximo slide onde fica. Mas é na Cilícia. Cilícia fica na Turquia, tipo sudeste da Turquia, cidade importante. Vou falar mais de Tarso daqui a pouco. Saulo foi educado em Jerusalém, provavelmente ali depois do bar mitzvah dele, ali quando ele tinha seus 13 anos, deve ter ido para Jerusalém e foi educado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel já apareceu em Atos capítulo 5, um rabino respeitadíssimo, e quando ele emite uma opinião moderada a respeito da igreja, todo mundo baixa a orelha. Todo mundo ali no Sinédrio, quando o Gamaliel fala, se for de Deus, se esse movimento aqui for de Deus, então vai ficar tudo bem. Assim. Se não for de Deus, ele vai ser suprimido igual outros que já aconteceram. Então Gamaliel, muito respeitado. E o estilo didático de Paulo, ele ensina que nem um mestre judeu. A forma como ele estrutura as ideias, a forma como ele chega às conclusões, as frases longas, tudo isso tem um estilo bem rabínico, tá bom? Então a gente está começando a desenhar quem é Saulo. Eu vou apresentar mais um slide depois, falando um pouco mais sobre Paulo. Paulo ou Saulo, mesma coisa, tá? Mas por que você chama Saulo e você chama Paulo? Perote, não estou entendendo, tá? Lembrando que como ele é nascido em Tarso, na Cilícia, fora de Israel, ele e a sua família de origem são judeus da dispersão. Nossa, Perote, dispersão, não entendi. Olha, aconteceu já muita guerra em Israel, muito problema ali antes de Cristo, ali no século I, século II antes de Cristo, já teve muita guerra e muito problema, e vários judeus saíram de Israel e se estabeleceram em outras cidades relativamente próximas ali da região do Oriente Médio e da Europa, tá? E até mesmo da Ásia. Esses judeus são chamados de judeus da dispersão. Essa dispersão também aumentou em número depois, por exemplo, que houve a queda de Jerusalém no ano 70, né? Isso aqui é pré-queda de Jerusalém, tá? Então, aí quando o Império Romano veio e derrubou Jerusalém, aí foi um barata voa tremendo, aí mais gente foi para a dispersão. Mas nessa época, Saulo já era de origem de uma cidade da dispersão, então ele cresceu em meio a uma cultura helenista, então ele entendia da cultura grega, todo mundo que nascia em Tarso, dentro da área das muralhas, recebia cidadania romana, porque a cidade era uma cidade, assim, potente ali, tipo São José dos Campos, uma cidade respeitada, sabe? Não era Jacareí, era São José dos Campos, assim. Então, pessoal, desculpa a piada, irmãos de Jacareí, me perdoem, é só para fazer o povo rir. Vamos lá. E aí ele lançou mão do seu nome grego, que ele tinha um nome grego, e era muito comum ter um nome duplo, ele tinha um nome Saulo, hebraico, e tinha um nome Paulo, grego. E assim, ele era baixinho, provavelmente, assim, tem muita gente que diz que Saulo era baixinho. Então o nome Paulo era um nome que pegava muito bem, porque Paulo quer dizer pequeno. E o nome Saulo lhe remetia ao primeiro rei, Saul, que era um cara grande, um cara forte, um cara pintoso, sabe como eu já ouvi falar numa gíria mais antiga? O cara era bonitão, Saul. Então, na hora que ele foi evangelizar o procônsul do Chipre, Sérgio Paulo, aí ele,
poxa, eu também sou Paulo. Igual quando eu vou falar com o José, eu digo, eu também sou José, mas vocês me conhecem por quê? Por Perote, né? Só quem me chama de José é minha esposa, geralmente quando eu fiz alguma coisa errada. Então, eu sou chamado, eu escolho o nome de José. Por exemplo, se eu vou falar com um cearense, eu me apresento como cearense. Se eu vou falar com um pernambucano, eu me apresento como pernambucano, porque no RG eu sou pernambucano, mas minha família é do Ceará. Então, essa estratégia de identidade foi usada por Paulo, e dali para frente na Bíblia, só chama ele de Paulo. Quando em Atos 13:9 ele se encontra com Sérgio Paulo. Ele evangelizou o procônsul do Chipre e o cara se converteu. Olha que estratégia de sucesso. E ele, quando ele se torna cristão, usar o nome Paulo, que em grego quer dizer pequeno, demonstra humildade. Se o cara é judeu e se apresenta como Saulo, ele se identifica com quem? Com Saul. Porque embora traduza aqui no manuscrito como Saulos, né? Mas em hebraico é Saul, tá? Então, pessoal, só para vocês perceberem isso. E João 3,30 convém que ele cresça e eu diminua. Então ainda tem um contexto aí bíblico para ele usar esse nome. Nossa, Perote, eu achei que Deus tinha mudado o nome dele de Saulo para Paulo, igual de Simão, que mudou para Pedro. Não. Ele já tinha o nome, beleza? Então não mudou o nome não, ele só escolheu um outro nome, né? Igual, quando eu era criança, minha mãe me chamava de Alberi. Eu cresci, eu prefiro ser chamado de José, porque Alberi ninguém entende, ninguém sabe escrever esse nome, tá? A propósito, Alberi é nome, tá? Vai que alguém não sabe. Mapa, gosto de mapas, tá? Olha só, vou apontar no laser, o pessoal do YouTube, sinto muito, tá? Olha só. Tá vendo o laser, esse bolinha azul, bolinha verde mexendo aqui? É verde, tá? Se você é daltônico, é verde. Tem uma bolinha bem pequenininha aqui mexendo, ó. Jerusalém. Perote, você já falou de Gaza. Gaza tá aqui, ó. Tá? Aqui bem no sudeste do território de Jerusalém. Jerusalém, Mar Morto. Olha onde fica Damasco. Na Síria, tá? Olha só, Antioquia da Síria. O nome Antioquia vai aparecer bastante, tá? Depois, né? As próximas aulas, tá? Olha onde fica Tarso. Região da Cilícia. Tudo isso aqui hoje é Turquia, tá? Olha só, Chipre. Chipre é um país independente, é uma ilha no mar Mediterrâneo que fica ao sul da Turquia, a oeste de Israel. Olha só, Pafos, Salamina, todas as cidades aparecem no relato bíblico. Então, aqui que Saulo foi também chamado Paulo, e daí doravante Paulo na Bíblia. Doravante é bonito, né? Vamos lá então. Pegaram? Entenderam? Onde estamos, do que estamos falando? Segue o jogo. Tá? Aí vamos ler de 3-9, né? Conversão de Saulo na estrada para Damasco. Hoje em dia tem outro tipo de conversão acontecendo nas estradas, não esse tipo de conversão de que eu estou falando agora, tá? Quem está de cabeça baixa está perdendo o meme, tá bom? Segue o jogo. Vamos ler a Bíblia. Dá para ler, com tamanho bom. Vamos lá, a partir do versículo 3, agora eu vou ler olhando para a tela aqui na minha frente, tá? Perote, você marcou umas partes em vermelho. Em amarelo, marquei porque eu vou fazer uma paradinha e vou explicar algumas coisas, tá? Seguindo ele, versículo 3, se você vai ler na sua Bíblia, vai que é uma tradução que você gosta mais. Seguindo ele, Paulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, olha, ele tinha saído de Jerusalém para Damasco. Viagenzinha 240 quilômetros, tá? É perto? Tá? Não é tão longe assim, tá? Mas ele estava na estrada. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Cara, chamou 2 vezes. Samuel, Samuel. Cara, chamou 2 vezes. É Deus falando com você. Caiu a ficha na hora do Saulo, porque o cara é estudioso do Antigo Testamento. Você ouviu uma voz, te chamou 2 vezes. Para o judeuzão, Saulo, ele sabia que era Deus. E agora? Por que me persegues? Por que me persegues? Você não está perseguindo a igreja, você não está perseguindo os crentes, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo.
por que me persegues? E aí, Saulo, caído no chão, pergunta no versículo 3, quem és tu, Senhor? Não é um Senhor minúsculo, é um Senhor maiúsculo. Se fosse no Antigo Testamento, ia estar tudo em maiúscula. Mas era no grego, ele só inicial. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus não usa o título dele de Cristo, que é um título grego. Cristo é uma palavra grega, tá? Embora ele fosse fluente, né, nativo em grego. Ele usa Jesus, que é o nome que ele recebeu quando ele foi circuncidado. Sim, Jesus foi circuncidado. E esse nome Jesus é um nome hebraico, é um nome judeu. Então o judeu falou com o judeu, eu sou Jesus, o Senhor é a salvação. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo não tinha ido naquela viagem para receber ordens. Ele tinha ido naquela viagem para dar ordens, mostrar o poder que ele tinha recebido e para mandar prender e para mandar matar. Para isso que ele estava naquela viagem. Mas Jesus vira o jogo da vida de Paulo e vira o jogo da nossa vida. Quando você acha que faz o que quer, Jesus vem e mostra quem manda. Vou continuar. Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. A experiência pela qual Paulo passou foi uma experiência exclusiva, pessoal, uma experiência única, uma experiência que não é para ser repetida com todo mundo. Uma experiência que, aliás, não foi repetida com ninguém. Então, por mais que os companheiros de viagem de Saulo tenham ouvido e visto algo extraordinário acontecer, eles não foram capazes de discernir o que foi. Não foram capazes de ouvir a mensagem que foi dada a Saulo, porque era uma mensagem exclusiva. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Que experiência, a palavra no inglês é melhor, é humbling. Em português, humilhante não tem uma conotação boa, mas é uma experiência que te faz humilde. A experiência de Paulo aqui é uma experiência de total humildade, porque ele não consegue nem enxergar para onde vai. Ele não consegue nem saber o que vai acontecer depois. Mesmo assim, ele aceita ser guiado pela mão. Diante de um cenário de incerteza, se deixe guiar pela mão. E ele foi levado até Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. 3 dias. Simbólico, bem simbólico. Porque o nosso Senhor Jesus foi morto e ressuscitou ao 3º dia. E ele passou 3 dias sem comer, sem beber, em jejum, orando, como a gente vai ver na sequência, tá? Mas ele ficou nesse momento recluso, refletindo a respeito. E nessas horas, meus irmãos, por mais difícil que seja, jejuar fica até fácil. Porque você está tão perplexo com o que aconteceu,
que não te dá vontade de fazer nada a não ser estar na presença de Deus e se entregar ao serviço do Senhor, ou de refletir e perguntar por quê? E esse momento de jejum e oração de Paulo na sua vida serve para nós de exemplo. Tá? Nossa, Perotti, esse relato é poderoso, né? Mas ele não é um relato completo. Quem redigiu o texto do livro de Atos foi Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. E esse relato ele é repetido em outras 2 oportunidades. Tem passagens paralelas, então. Do mesmo jeito que você vai encontrar passagens paralelas no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem histórias que são repetidas por diferentes narradores. Aqui a história ela é repetida por uma mesma testemunha, que é o próprio Paulo, que foi companheiro de viagem de Lucas, ou seja, Lucas é testemunha de primeira mão, né, de alguém que viveu o fato, mas a forma como esse evento é reportado em Atos 22, que é a defesa de Paulo ao ser preso em Jerusalém, tem alguns detalhes a mais que não aparecem em Atos 9. Eu não vou explorar agora, porque senão meu tempo acaba. Eu já comecei a aula 5 minutos antes, para ver se eu não estouro o tempo dessa vez, que eu sou muito bom de estourar o tempo da aula. Tá? Então, quando chegar a Atos 22, a gente vai revisar isso. E quando chegar a Atos 26, a gente vai revisar de novo. Tá? Mas a defesa de Paulo em Cesareia, diante de Festo e diante do rei Agripa, é uma defesa que tem um diferente enfoque. Tá? Por exemplo, Paulo, ao ser preso em Jerusalém, ele está falando para um monte de judeus enfurecidos. E ali ele apelou para César. Então começa um processo de mandar ele para ser preso ou testemunhar e ser julgado em Roma. E no meio do caminho, ele é parado em Cesareia. O rei Agripa II, Herodes Agripa II, estava visitando, então ele teve uma oportunidade de apresentar sua defesa de forma extraoficial para Festo, que era o representante do governo romano, e para o rei Agripa. Ocasiões totalmente diferentes, e Paulo sempre usa o testemunho da sua conversão para evangelizar, mas com diferentes públicos, diferentes enfoques. Né? Vou dar um exemplo aqui. Perotti, não entendi essa questão do enfoque. Tá? História engraçada. Eu fui universitário do Show do Milhão em outubro de 2000. Quem não sabia? Levanta a mão. Eu sabia, tá? Desculpa, eu estava lá. Tá? Quem não sabia, eu fui universitário do Show do Milhão em outubro de 2000. Ali no print é a terceira pergunta, né? Respondi 3 perguntas no dia. Eu estava fazendo igual o pastor João, né? 3 perguntas, né? 3 perguntas, tá? E esse é o vídeo da terceira pergunta, que é o único registro que eu tenho. Tem o áudio da segunda pergunta, tá? Vai usar contra mim, né? Isso tem até no Instagram, isso aqui. Tem um vídeo no meu Instagram, tá? Eu postei 1 semana antes do Silvio Santos morrer. Essa história é muito rica, cara, porque foi um dia inteiro que vieram me buscar aqui em São José, eu já estudava aqui dentro do CTA, e me levaram para o estúdio do SBT lá na Anhanguera. Então, quando eu estou no meio dos adultos e a gente está falando de aventura no trânsito, eu conto da viatura do SBT, Paraty Turbo, lembra da Paraty Turbo 1.0 bolinha? Eu não sei se era já 1.6 aquela. Paraty branca adesivada do SBT. Aí eu conto a história do congestionamento na Dutra, e o cara já tinha saído atrasado para buscar a gente no H8, ali dentro do CTA. E o cara meteu 160 no acostamento na Dutra. Congestionado ali, sabe? Em frente à Polícia Federal, o cara passou 160 no acostamento, ele virou para a gente, só faltou dizer, Esther fala, se perecer, pereci. Assim, ele só faltou dizer, se multar, pagarão, né? Mas foi embora, né? Não podia perder o horário da gravação, foi embora. Para o público geral, eu conto a história da gravação no estúdio, que a gente respondeu 3 perguntas, todo mundo acha o máximo. Quando é uma história mais engraçada, eu conto a história do camareiro. Essa história do camareiro eu não vou contar aqui. Mas, cara, tem várias histórias fantásticas. Assim, esse dia foi um dia curto e longo. E como eu já contei as histórias várias vezes, eu lembro delas de cor e eu consigo repetir igual o Saulo repetiu muitos anos depois para Lucas. Eu lembro de detalhes do dia. E aí, quando fala de ser pobre, eu conto do cachê, que foi R$100.
R$ 100 era 40% do que eu usava para passar um mês. Ou seja, era uma pobreza de estudante violenta. Então, 40% foi um boom assim, no meu orçamento daquele mês, né? E, naturalmente, o dinheiro evaporou que nem gota d'água na chapa quente. Tá? Ou seja, nossa, Perotti, por que as histórias têm fatos diferentes? Será que Lucas errou ou omitiu alguma informação? Claro que não, né, gente? É Bíblia, né, velho? Diferentes objetivos, diferentes ênfases, informações complementares. Lucas, no primeiro relato, não precisava falar de todos os detalhes se ele ia repetir isso depois no livro. Tá? Então, só para vocês entenderem por que essas histórias possuem relatos e fatos, assim, complementares, né? Mas não divergentes. Tá? Por que essa história é única? Tá? É uma experiência marcante. Deixa eu beber água aqui, né? Cara, ele foi de um extremo a outro. Saulo foi de 0 a 100 em 8 segundos. Que nem a Spin que eu dirijo. Tá? Ele foi de perseguidor do evangelho a apóstolo. Muito rápido. Tá? Uma experiência pessoal, exclusiva, que foi obedecida imediatamente por Paulo e representou uma mudança de planos na vida dele. E ele precisou confiar em alguém desconhecido. Alguém que não era do seu círculo de confiança, mas era a quem ele podia recorrer no momento. E uma demonstração de graça de Deus. Ele era um lobo, era alguém do crime e se tornou ovelha. E tinha total consciência de que não merecia tanto amor. Ele não merecia todo o amor que Deus tinha para dá-lo. A gente vai passar um pouco mais dessa passagem. Gálatas 1, de 15 a 16, olha só o testemunho de Paulo. Tá? Ele fala que Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Ou seja, esse ministério, esse propósito que Paulo teve na sua vida foi recebido de graça. Segundo, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, dali por diante, a vida de Paulo passava para um novo momento. Ele foi chamado para trabalhar na obra do Senhor. E ele precisava reconhecer que tudo que fosse alcançado vinha pela graça, e ele assim o reconheceu. Tudo isso que eu falo, e às vezes eu falo um pouco mais pausado, como eu falei no começo da aula, alguns chegaram depois. Esta aula é uma aula de reflexão contínua. Não é para que apliquemos aos outros, mas para que apliquemos a nós mesmos. Continuamente. Palavra de Deus falando por conta própria. Vamos estudando juntos aqui a palavra de Deus. Tá? Começando uma outra passagem, tá? Atos 9, de 10 a 25, está na sequência, né? Não tire o dedo de Atos 9. Deixa aí o seu dedo estrangulado na Bíblia em Atos 9. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Cara, não era um pastor, não era um presbítero. Provavelmente também não era um diácono. Era Ananias, que era um nome muito comum. Ananias já apareceu. Esse aqui não é o Ananias que morreu e ressuscitou lá do Ananias e Safira, de Atos 5, tá? Então, Ananias era um nome tipo, sei lá, Maria, João, hoje em dia, Enzo, Lorenzo, etc. Tá? Tem vários nomes que são mais comuns hoje em dia, né? Ananias era o nome daquela época, tá? Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A resposta não foi, deixa eu dormir mais 5 minutos, né? Porque não é claro também se essa visão foi em sonho, ou se ele estava acordado, se teve um êxtase, o que aconteceu. Teve uma visão. O relatório de Lucas não se preocupa em dizer se foi dormindo, acordado, sei lá. Eis-me aqui, Senhor. É assim que a gente se apresenta para o trabalho.
a gente não faz que nem Jonas. Profeta Jonas. Dispõe-te, vai a Nínive. Aí Jonas, eu não. Vou para o outro lado. Vou para Jope, que é por acaso ele é o Filipe, né, que foi alvo da aula passada, ele passou por Jope na evangelização dele. Jonas foi para Jope e foi-se embora para Tarsis. O cara pegou um barco para a Espanha, para ir o mais longe possível ali no mar Mediterrâneo. Como é que a gente responde a Deus? Eis-me aqui, Senhor. Isso tem implicações muito sérias. Você pode ser levado a situações de incômodo, de perigo, de dúvida, de incerteza, mas ele se apresentou ao trabalho. Eis-me aqui, Senhor. Não sem conversar com Deus, tá? O Senhor lhe ordenou e disse, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aí ele, peraí, Saulo de Tarso? Aí o Senhor está radicalizando, hein, Senhor? E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ou seja, Ananias estava sendo chamado para evangelizar a pessoa mais perigosa do país para os cristãos. E ele já antecipou. Esse cara está esperando você e está esperando um cara com seu nome entrar pela porta. Antes um parêntese, rua direita. Aí quando eu li esse versículo eu falava rua direita, porque tem a direita, tem a esquerda. Não, direita quer dizer reta, tá? Manjou? Entendeu essa parada? Porque às vezes quando a gente lê, não fica claro para o pessoal. O pessoal pensa, é a rua direita, assim, tipo, tu entrou a terceira direita. Não é essa. É a rua reta. Olha o mapa de Damasco. Isso aqui, eu dei um print no Google Maps, ficou horrível, mas me perdoem, mas aqui, ó. Google Maps, isso é um mapa atual, hoje, da Damasco antiga. Cara, é muito triste isso, né? Eu vou ter que fazer o desenho aqui, ó. Então, isso aqui é uma vizinhança, que é a Damasco antiga. Ao norte passa um rio, tá? Rio chamado Abana, antigamente. E você lembra do Abana e Farfar, quando o cara, o Naamã, foi se curar? Ah, na nossa terra tem era um general sírio, né? Damasco hoje é a capital da Síria, tá? Ah, a gente tem Abana e Farfar, que são rios muito melhores, então. Rio Abana, esse aqui. Hoje tem um outro nome, mas é Abana. E a rua direita é uma rua que tem 1,5 km de comprimento e passa bem aqui onde eu estou passando o laser, tá? Acredite em mim. O resto das ruas é só rua torta. Se você for olhar no Google Maps, eu mando a coordenada, as ruas tudo assim, ó. Tudo torto. A única rua reta é a rua direita. E aí, ou seja, é nessa rua que morava o Judas. Com esse nome Judas, o cara era judeu, tá? Então, o Paulo, judeuzão, se hospedou na casa de um judeu. E ela cruza Damasco antiga de leste a oeste. Essa foto é de 2023, de uma notícia do jornal Zero Hora, falando da guerra na Síria. Síria vive em guerra, os caras são bons de guerra, né? Então, continuando, né? Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. A fama de Paulo era uma fama ruim. Os crentes se empenhavam em falar de Paulo, apontando ele como um cara perigoso. Porque ele tem feito males aos teus santos em Jerusalém, no caso de Paulo. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Beleza, olha, Ananias mentiu? Não. Ele foi desonesto na argumentação dele com Deus? Não. É normal a gente questionar. Ele não falou, não vou obedecer. Ele falou, Senhor, é perigoso. Aí Deus explica. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Bem especificamente, no caso de Paulo, ele tinha um chamado muito específico. E o comentarista aqui, né? Perote, de onde você tira tanto conhecimento, Perote? A igreja comprou vários comentários para os professores estudarem, tá? E essa observação está no Kistemacher, tá?
holandês. Bom pra caramba esse cabra. Tá? Kistemaker fala, olha, aqui não se trata de eleição para a salvação, que é algo geral, mas havia um cargo específico escolhido para Paulo, que lhe dava, assim, que fazia dele um crente especial para aquela missão, tá? Esse chamado é muito bacana. Vamos lá. Por que na análise do Kistemaker, né, eu deixei até a fonte anotada ali para vocês não acharem que, tá? É assim, ó. Ele é oriundo de Tarso, capital da Cilícia, 500 mil habitantes, uma cidade geograficamente favorecida, ficava em rota comercial, forte em comércio, a agricultura na região era muito forte, o solo muito fértil, forte em educação, forte em logística, e ela concedia a cidadania romana aos que nascessem dentro das muralhas. Tá? Paulo, portanto, era cidadão romano. Por ser cidadão romano, ele conseguiu chegar a evangelizar em Roma, porque quando ele foi preso, ele apelou para Roma, apelou para César. E aí ele foi levado preso para Roma, e lá em Roma ele ficou evangelizando e trabalhando. Tá? Ele foi criado num ambiente de fala grega, era familiar com a cultura helenista, eu já falei disso, o judeu instruído no Antigo Testamento por Gamaliel, ou seja, o cara manjava de tudo ali, de Gênesis a Malaquias, ele manjava tudo. Então, apontar Jesus como cumprimento da profecia, como filho de Deus para ele, ó, uma vez que ele creu, pé nas costas. E ele era capaz de interpretar o evangelho de forma acessível ao mundo helênico. As figuras de linguagem que ele usa, o grego entendia. Ele usou a figura do atleta, ele usava a figura do lavrador, ele usava as outras figuras assim. Você vê nas 13 cartas de Paulo. Pensa num cara produtivo para o evangelho. Escreveu 13 cartas. Quantos livros tem no Novo Testamento? Quantos Paulo escreveu? 13, né? Não chegou na metade só porque, para não dizer, escrevi metade, né? 13 de 27 é quase metade. Tá? Então, ele tinha uma linguagem acessível às igrejas e acessível aos gregos também, as igrejas que estavam na dispersão. Tá? Continuando. Ele era o apóstolo aos gentios. Ele se define dessa forma em Romanos 11:13, Gálatas 2:2, Gálatas 2:7, Gálatas 2:8 e Efésios 3:8. Testemunhou diante dos judeus. Atos 22 é quando ele foi preso em Jerusalém, que os caras queriam esfolar ele, queriam linchar ele na fortaleza. Lá na fortaleza não, no templo, e ele foi resgatado para a fortaleza, e de lá ele fez um discurso de defesa. Ele foi capaz de se defender diante de governadores e reis. Em Atos 24, ele fala para Félix e Drusila. Atos 26, ele fala para o rei Agripa, o rei Herodes Agripa II. E ele fala para o Festo, também ali em Cesareia. Isso está em Atos. Ele foi julgado pelo tribunal de Nero em Roma. Né? Atos 28, ele já está preso lá em Roma. E é de lá que ele escreve várias das cartas, né? As famosas cartas da prisão. Só que umas cartas mais para o final ali do Novo Testamento. Ele escreveu essas cartas. E mesmo uma função tão nobre quanto a de embaixador de Cristo envolve sofrimento. Pensa bem, Paulo, como embaixador de Cristo e como alguém muito respeitado, ele poderia julgar que ele era digno de ter uma jornada menos sofrida. Mas ele se colocou numa condição de humildade. E ele aceitou o sofrimento e superou os desafios. Isso serve de exemplo para nós. Quem somos nós para maldizer ao Senhor ou pensar em desistir porque as coisas não estão fáceis? Quem somos nós? Sejam fortes, meus irmãos. Vai passar essa fase. E o Senhor vai ser glorificado no final, assim como ele foi na vida de Paulo. Atos 9, de 10 a 25, continuando na leitura, a gente tinha parado no 16, bora para o 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Saulo foi chamado por Ananias de irmão. Ananias estava com tanto medo
que estava a ponto de se borrar, de falar com Paulo, mas Deus disse, vá. E ele foi. Quando ele chega lá, ele chama Paulo de irmão. Por pior que fosse o passado dele, de ofensor da igreja, Saulo foi chamado de irmão. E o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Para que fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, aí eu acho que Lucas sonegou a informação. Porque ele fala, lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Cara, o Lucas é médico. Por que ele não falou o que aconteceu? Você que é médico. Você não fica lendo essas coisas e dizer, caraca, eu queria saber o que eram essas escamas. É o que? Deu catarata no cara? O que foi que aconteceu? Eu queria saber o que aconteceu, mas Lucas não explica. Lidem com isso. Sobrevivam. Segue o jogo. Caiu umas escamas. Não é possível botar o tapa-olho do pirata em Paulo. O que foi que aconteceu? Não sei. Segue o jogo. Né? Como diria Milton Leite. E tornou a ver. Aí ele voltou a enxergar. Na hora que Ananias chegou e anunciou a sua chegada, cumpriu-se a visão que Deus tinha dado a Paulo de que isso aconteceria com ele. E ele tornou a ver. Lógico que Paulo já tinha manifestado todo o seu arrependimento pela sua conduta. Mudou de vida. Se tornou um homem escravo do Senhor, servo do Senhor Jesus Cristo. Manifestou arrependimento. Levantou-se e foi batizado. Provavelmente naquele rio que aparecia no mapa, você passava um rio ao norte da rua direita, provavelmente foi naquele rio. Ananias, foi quem batizou Paulo. Nossa, Perote, espera só um instantinho. É que eu não dei a aula de Filipe, né? Mas, eu não sei se o Samuel falou, porque eu estava viajando. Né? Nossa, Perote, espera aí, o Filipe era um evangelista. Ananias era um membro regular da igreja. E foram esses camaradas que batizaram os outros? Não é exclusivo de pastor? Vamos explicar as coisas, porque é que as coisas são desse jeito, tá? É normal, é prática em muitas igrejas que membros ordinários batizem outros perante a igreja, tá? Isso costuma acontecer. É registrado no livro de Atos, inclusive, que batismos são realizados em ambientes externos ao local onde a igreja se reúne. Essa igreja, no passado, né, e alguns que têm mais cabelo branco do que eu não pinto cabelo, mas já tenho alguma idade, mas antes de eu chegar, tinha um batismo que essa igreja fazia no Rio Paraíba. Normal, né? Alguém foi batizado no Rio Paraíba? Aí levanta a mão. Ó, aqui, ó. Pessoal, as irmãs Rodrigues aqui, todas levantando as mãos, né? Então, olha só. Buquira? Ó, Rio Buquira. Rio Buquira acho que é mais seguro de batizar, realmente. Então, olha só que bacana. Normal. A prática é bíblica? É. O que você precisa para batismo? Água. Água, tá? Mas algumas igrejas, assim como a gente adotou uma prática mais cautelosa, por zelo, de quem toma a ceia é quem foi batizado, a gente procura também que quem ministre o batismo seja um ministro religioso, tá? Mas outras igrejas realizam o batismo no ambiente da igreja e geralmente dão a preferência, a prerrogativa de realizar o batismo àquele que evangelizou. A igreja que eu era membro no Japão fazia assim. E o culto, e assim, o momento de batismo, que o batismo não era feito no culto, ainda, esse é um outro ponto interessante, né? Mas não dá tempo de debater. O momento de batismo, quem batizava era aquele que mais evangelizou, geralmente, né? E era um membro ordinário da igreja. Normal. Então, só para vocês perceberem que tem algumas questões teológicas no nosso meio, que às vezes são práticas realizadas por zelo, práticas realizadas por cuidado, mas a interpretação bíblica às vezes é um pouco mais ampla, tá? Só para vocês entenderem e ficarem em paz com isso, tá? Estou falando exclusivamente de batismo, tá? E de ceia, somente disso. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, tá? Eu devia ter marcado alguns dias, porque Lucas também, ele
nos economiza na descrição do tempo exato dessas fases da vida de Paulo. Eu queria saber quanto tempo foi, alguns dias. Foi um ano? Não diz. Foi 6 meses? Não diz. Foi uma semana? Não diz. Mas há uma porção de tempo que a gente consegue interpretar quanto foi por outras passagens. Tá? Olha só. E logo pregava nas sinagogas. Tinha sinagogas, com S, afinal, várias sinagogas em Damasco. E Paulo pregava, afirmando que este é o Filho de Deus. Pensa numa coisa para deixar o judeu de cabelo em pé, você dizer que Jesus é o Filho de Deus. E Paulo estava pregando. E todo mundo que ouviu ficava atônito e dizia, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Espera aí, esse cara não veio para matar os cristãos e agora ele está dando uma de cristão? Que estratégia maluca é essa, né? O pessoal ficou um pouco tonto, né? Aí ficaram pensando, nossa, caraca, não tentaram entender. E começaram a especular várias possíveis versões sobre o que estava acontecendo, tá? Mas aí Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse negócio de demonstrar é muito bacana. Por quê? Pegou a palavra, mostrava, tá vendo aqui essa passagem? É Jesus. Por quê? O que aconteceu com Jesus, isso. Tá vendo essa aqui? É Jesus. Está sendo profetizado. Por quê? Olha, aconteceu com Jesus, isso. Cara, ele demonstrava nas sinagogas para os judeus, com a palavra de Deus, mostrando que Jesus é o Cristo. Você está estudando mais a Bíblia? Porque a gente consegue apresentar Jesus para as pessoas. E explicar porque ele é o Cristo. Tá? 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. De novo, muitos dias. Ô Lucas, diz quanto foi. Facilita a vida do pessoal, porque o pessoal tem que ficar indo lá em Gálatas para ficar fazendo a timeline da vida de Paulo nessa fase. E a gente vai fazer isso daqui a pouco. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, isso é em Damasco. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Nossa, Perote, como é que faziam para guardar as portas? Imagina, será que os judeus podiam montar uma espécie de rebelião ali para ficar na porta, ali um monte de gente fazendo as coisas esquisitas? Não. Teve um contexto político ainda maior, tá? Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando no cesto, desceram pela muralha. As cartas de Paulo têm mais detalhes sobre isso, tá? Ficou pequeno, bata foto, tire zoom, leve para casa, porque ficou legal o slide. Mas a letra pequena, judia da vista dos irmãos, tá? Como é que foi a sequência dos fatos? Primeiro, conversão no caminho de Damasco, que foi narrado, a gente já leu. Ele passou um pouco de tempo em Damasco. Quanto? Lucas não disse, tá? Aí depois, ele ficou um tempo na Arábia. Nossa, Perote, peraí, ele foi para a Arábia, mas é a Arábia Saudita? Não, pessoal. Chamava de Arábia uma porção de reino que se estendia de Damasco até a fronteira com o Egito, que era o tal do reino nabetano que eu falei para vocês. Então, em qualquer lugar desse deserto, estou fazendo virado para vocês agora, assim, né? Porque tem que dar a volta na Palestina e na Judéia, né? Então, qualquer lugar desse deserto, podia chamar de Arábia. E aí, na hora de Lucas falar que passou muitos dias, ele economizou, falou muitos dias, e ele não mencionou de forma explícita, Lucas, de que ele passou um tempo no deserto da Arábia, provavelmente próximo a Damasco. E aí falou em Damasco, ficou muitos dias, tá? Então ele ficou isolado na Arábia, e somando esse tempo de Arábia mais Damasco, deu 3 anos, que está ali, Gálatas 1,18, do lado direito. Decorridos 3 anos, então subia a Jerusalém. Retornou a Damasco por algum tempo, que é 9:23, e aí ele fugiu para Jerusalém, a fuga dele descendo no cesto para fugir pela muralha, porque a muralha estava protegida. Provavelmente, tinha a janela da muralha, né? Então, provavelmente, Paulo evangelizou um camarada que morava na muralha, que a muralha tinha umas casas incrustadas, tá? E aí, esse camarada que se converteu foi o que liberou o acesso para Paulo ser descido pelos seus
Aí aparece discípulos, né? No trecho que a gente vai ler daqui a pouco. Ah, não, a gente leu antes. Volta. Aqui, ó. Mas os seus discípulos. Os seus discípulos quer dizer o seguinte, né? Que Paulo evangelizou algumas pessoas, eles se converteram. Esses conversos de Paulo, esses convertidos de Paulo, são os chamados discípulos aqui, tá? Aí ele fugiu para Jerusalém, que aparece também descrito em 2 Coríntios 11, que a gente vai ler daqui a pouco. E ele se encontrou com os apóstolos, conforme aparece ali no 19, ó. No 18 e no 19. Para avistar-me com Cefas. Cefas é Pedro, tá? E permaneci com ele 15 dias e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, tá? E depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, tá? As regiões da Síria e da Cilícia, né? Aqui, ó, fugiu para Jerusalém, se encontrou com os apóstolos em Jerusalém e partiu para Síria e Cilícia. Então essa é a sequência dos fatos que abrange o trecho de Atos 9 que a gente está lendo hoje, de 1 a 31, tá? Os discípulos, né, que eu já comentei. E essa fuga para Jerusalém aparece detalhada melhor em 2 Coríntios 11. Olha como o pessoal foi ardiloso. Olha como o pessoal foi ardiloso para fazer o bem, tá? Porque dá para ser ardiloso para fazer o mal. Mas para fazer o bem, olha só. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, o rei da Síria, lá do reino lá, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Os judeus conseguiram influenciar o poder público para que se montasse guarda para prender Paulo, porque ele estava causando desordem, causando balbúrdia. E não tem nenhum governante que goste disso, de bagunça, tá? Nem todo lugar é democracia, tá? Então, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Assim foi a fuga de Jerusalém, só falando para vocês para enriquecer os detalhes, porque Lucas não apresenta todos os detalhes de uma vez, ou não apresenta alguns. E aí a gente tem que pegar passagens paralelas, tá? Saulo e Barnabé em Jerusalém, esse é o trecho final, estamos na reta final da nossa aula, vou estourar 5 minutos de novo, perdão, tá? Preciso buscar meu filho na sala, tal. Desculpa fazer você perder o finalzinho da aula, me perdoe. Mas para passar o conteúdo, vamos para o 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Esse Paulo estava, como é que fala? Lascado mesmo na mão dos irmãos, né? Porque todo mundo tinha medo do cara. Quanto tempo fazia que ele já não perseguia os crentes e matava os crentes? No mínimo 3 anos. Fazia no mínimo 3 anos que o irmão Paulo já tinha abandonado o passado de Saulo. Mas os irmãos continuavam temendo e resistiam a ter comunhão com ele. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Barnabé, eu já dei aula falando do Barnabé aqui, tá? Eu vou repetir o slide que eu passei, tá? Porque Barnabé aparece no final de Atos 4, e aí eu expliquei algumas curiosidades sobre Barnabé. Não vou trazer todas. Quero saber de novo, Perotti, aula do YouTube. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Foi necessário um irmão da igreja de Jerusalém, chamado Barnabé, para abraçar o irmão Paulo, e Barnabé era super respeitado. Pegou Paulo, botou debaixo do braço e disse: é uma nova pessoa, esse irmão. Esse irmão é uma nova pessoa. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Não importava o passado de Paulo e o quão conhecido ele era em Jerusalém. O cara era conhecidíssimo. Ex-membro do Sinédrio. Estava sumido há mais de 3 anos. E o cara não teve medo de se expor na sociedade e pregar ousadamente em nome do Senhor. Ele não estava falando das coisas antigas, ele estava falando de algo novo. E ele falava e discutia também com os helenistas. Mesmo os judeus de origem grega, que poderiam simpatizar com ele, pelo contrário, queriam tirar-lhe a vida. Tá?
Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, que é a fuga para a Síria e para a Cilícia, passando por Cesareia. Era caminho, tá, pessoal? Porque Cesareia você subia para o norte, ia para o litoral, que Cesareia ficava no norte. Depois ele pegava a estrada contornando ali, subindo o norte, pegando oeste, para chegar em Tarso, tá? E Tarso fica onde? Na Síria e na Cilícia, tá? Ele passou pela Síria e chegou na Cilícia, tá bom? O slide do Barnabé, estou repetindo aqui, como graça aos irmãos. Olha só o que tinha escrito lá naquele slide da aula setembro, outubro dessa aula. Barnabé era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, né? Natural de Chipre, da tribo de Levi, foi da igreja de Jerusalém. Ele deve ter ido para Jerusalém, porque se ele morava em Chipre, foi para Jerusalém para visitar seu primo Marcos e a sua tia Maria. O primo Marcos era o João Marcos, o Marcos, autor do Evangelho de Marcos. É o Marcos que viajou na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. E é também o motivo da separação de Paulo e Barnabé, porque Marcos ele deu uma rateada no meio do caminho ali. Então eles se separaram e não viajaram juntos na segunda viagem. E ele foi enviado para Antioquia para acompanhar os irmãos, os cristãos conhecidos, e homem bom, cheio do espírito e de fé, conforme fala em Atos 11, tá? Esse Barnabé é quem nós precisamos ser. Os pacificadores, os que aglutinam a igreja. Vamos em frente. Está acabando o tempo, já falei demais. Atos 9, de 26 a 31, meus irmãos. Saulo e Barnabé em Jerusalém. E esse é o último versículo da nossa aula de hoje. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Nós, individualmente, em conjunto, precisamos procurar espelhar o que essa igreja nos mostra na palavra de Deus. Nós, juntos, vamos caminhar e vamos cumprir a palavra do Senhor. Último slide. Toda vez eu repito o slide do objetivo no final, tá? Objetivo, compreender a importância de compartilhar sobre o que Deus tem feito na sua vida por meio da salvação em Jesus. A igreja tem que andar para a frente. A igreja anda para a frente, compartilhando o evangelho. O avanço da igreja é a evangelização. Amar o necessitado de salvação. Precisamos fazer isso, manifestando o nosso amor por todos aqueles de quem nos aproximamos, por todos aqueles que se achegam a nós, que vêm a nos visitar, que eventualmente se convertem, se tornam membros. Todos aqueles que se juntam a nós, precisamos caminhar juntos em amor, em exortação, em busca da santidade, para a glória de Deus. E precisamos conjuntamente orar e compartilhar da salvação em Cristo. Tem sido lindo ver o culto de quarta-feira, né? Se você não teve a chance de vir a um culto de quarta-feira, às vezes não encaixa na sua rotina, eu sei. Para mim mesmo é muito difícil. Eu chego depois que começa e saio antes que acabe, né? Gente, ó, tá enchendo isso aqui, ó, essa lateral toda aqui. Tá sendo legal, tá? Vai ter várias quartas-feiras que eu não vou conseguir vir por conta da rotina da casa, dos compromissos, porque são 5 agendas para conciliar. Mas toda vez que os irmãos puderem vir, venham, participem desse movimento de oração que tem enchido a nossa igreja e tem abençoado todos aqueles que vêm e tem abençoado você que nem sabe que isso está acontecendo. Vamos orar para encerrar a aula. Obrigado, Pai amado, porque Tu estás conosco. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo testemunho de tantos irmãos relatados no livro de Atos, que glorificam o Teu nome. E nós pedimos, Pai amado, que Tu nos ajudes a viver, ó Pai, conforme o chamado do Senhor Jesus Cristo.
que nós nos livremos, ó Pai, do velho homem, nos livremos, ó Pai, dos velhos pecados que estão na nossa vida, do medo, ó Pai, que às vezes nos assedia, mas que nós prossigamos, ó Pai, para cumprir a carreira que o nosso Senhor Jesus nos confiou. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Bom domingo.